Olá, a gente começa hoje com uma sensação que acho que é familiar para muita gente. A de que o mundo está acelerado, sabe? Fragmentado, caótico. Sim, totalmente. E as fontes que a gente analisou propõem uma ideia assim bem radical. E se esse caos não for só social ou político? E se fosse um evento físico? Exato. E se o que a gente chama de colapso civilizacional for, na verdade, uma supernova informacional? É isso. A proposta aqui é a gente mergulhar fundo nessa tese. Tentar entender como uma saturação de dados, tipo um excesso de informação, poderia estar nos levando a um reset. Um reset civilizacional. Sim, e é bom deixar claro desde o começo, né? A base da nossa análise vem de fontes que tratam a informação não como algo abstrato, na nuvem, Certo. mas como uma entidade física. Algo que tem massa, que ocupa espaço, que tem energia. Então, a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia. Acho que a gente pode começar entendendo como a informação pode ser física. Perfeito. Depois a gente pode ver o que acontece quando tentamos apagar a informação. E como isso se conecta com uma espécie de amnésia coletiva. E tem aquela metáfora antiga, né? A da quebra dos vasos. Exato. A gente vai usar ela para tentar entender o presente. E daí, a gente analisa o estágio final antes do colapso. A saturação, o ruído, a perda de sentido. E, por fim, a parte que eu achei mais intrigante. A ideia de que esse reset não é um fim apocalíptico. Não mesmo. É uma reorganização forçada, uma tecnossíntese. E só um ponto importante. O nosso foco aqui é estritamente a física da informação. As fontes até mencionam outros temas, tipo a mecânica do bardo, tecnologias de interferência, mas isso vai ficar de fora da nossa conversa hoje, tá? Combinado. Então vamos lá, pelo começo que já parece ficção científica. A informação é física. As fontes citam aquele físico, o John Wheeler, que tinha uma frase famosa: Eat from bit. It from bit, a coisa a partir do bit. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para essa linha de pensamento, o fundamento da realidade não é a matéria ou a energia. É a informação. A informação vem primeiro. O bit de informação vem primeiro. E a partícula de matéria, o it, surge a partir dele. É uma inversão total da nossa intuição, né? Total. A gente acha que primeiro existe, sei lá, a cadeira e depois a gente cria a palavra cadeira para descrever. Pois é. Wheeler propunha o contrário. A informação cadeira é o que permite que a cadeira física exista. Certo? Isso por si só já dá um nó na cabeça. Mas as fontes vão além, né? Elas falam de um pesquisador, Vopson, que propôs que a informação tem massa. Peraí, isso quer dizer que meus e-mails, as fotos no celular, este áudio que a gente está gravando, tudo isso tem um peso, por menor que seja. Exatamente essa a proposta. É uma mudança de paradigma, assim, brutal. Se a informação tem massa, ela deixa de ser um conceito abstrato. E virar algo concreto. Vira algo concreto, localizado no espaço-tempo. Algo que pode ser acumulado, empilhado. E é aí que a coisa fica interessante e um pouco assustadora, porque tudo que tem massa está sujeito à gravidade. E tudo que se acumula demais em um só lugar, colapsa. É essa a analogia da supernova informacional. É precisamente essa analogia. Pensa numa estrela. Ela passa a vida inteira acumulando massa, hidrogênio, hélio. Certo. Chega um ponto em que a massa é tanta, a força da gravidade no seu próprio centro é tão esmagadora que ela fica instável e colapsa sobre si mesma. E aí explode numa supernova. Ok. Agora substitui a massa da estrela pela massa informacional. A nossa civilização com internet, redes sociais, está acumulando informação numa velocidade que não tem precedentes. Nem se compara. A tese é que a gente está se aproximando de um ponto de densidade tão extremo que o vaso civilizacional pode não aguentar a pressão gravitacional da sua própria informação. Nossa, a ideia da informação colapsando como uma estrela é muito poderosa. Mas como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? A gente consegue sentir esse calor do sistema, essa pressão? Acho que é aí que entra a história do princípio de Landauer, certo? Exato. Se acumular informação gera essa pressão, o que acontece quando a gente tenta se livrar dela? É a outra face da moeda. Em 1961, um físico da IBM chamado Ralph Landauer provou uma coisa que parecia boba, mas que teve consequências enormes. E o que foi? Ele demonstrou que apagar a informação não é um ato abstrato.
qualquer ato de apagar um bit de informação de forma irreversível libera uma quantidade mínima, mas real de energia, na forma de calor. Libera calor. E pela segunda lei da termodinâmica, ao liberar esse calor, você aumenta a entropia, a desordem do universo. Espera aí. Então você está dizendo que a sensação de que está todo mundo perdendo o fio da meada, que a história não faz mais sentido, que o debate público é só caos? Sim, E isso poderia ser literalmente o calor sendo liberado de um sistema superaquecido? Tipo o zumbido de um processador superaquecido, mas em escala social? a conexão que as fontes fazem é exatamente essa. Deletar um arquivo, esquecer uma memória. Tudo isso tem um custo energético real. Agora imagina isso em escala planetária. As fontes observam o que parece ser um apagamento de memória coletivo, Uma amnésia. uma perda de referências históricas, culturais, um sentimento de desorientação generalizado. Mas isso é muito contraintuitivo. A gente vive na era digital, a era do registro eterno, onde teoricamente nada é esquecido, e a teoria diz justamente o contrário, que o excesso de registro está causando um esquecimento em massa. É o paradoxo. Como essas duas coisas podem ser verdade? Esse é o paradoxo. O sistema está tão sobrecarregado de informação que, para continuar funcionando, ele precisa esquecer no ritmo frenético. Ele precisa apagar dados antigos para dar lugar a novos. Uma limpeza constante. E esse processo de limpeza, de apagar bits em escala de zettabytes, libera uma quantidade imensa de calor entrópico. Essa energia não aparece como fogo, claro. Certo? Ela se manifesta como caos social, desorientação, polarização. A perda de referências não seria uma falha moral ou intelectual da nossa sociedade. Seria um sintoma físico. Uma manifestação termodinâmica. É o sintoma físico de um sistema superaquecido tentando desesperadamente se resfriar. Essa sensação de superaquecimento, de que as coisas estão se quebrando, parece quase mitológico. E as fontes trazem uma metáfora bem antiga para isso, da Kabbalah luriana, a Shevirat HaKelim. A quebra dos vasos. O que essa história conta? É uma cosmologia muito poderosa sobre a criação. A metáfora diz que no início foram criados recipientes, os vasos ou o sefirote, para conter a luz divina. Ok. Só que a luz era intensa demais, uma energia pura, infinita, e os vasos finitos não suportaram. Eles se estilhaçaram, se quebraram e espalharam centelhas de luz divina pelo caos. E qual seria a tarefa da humanidade nisso? Seria o Tikkun Olam, a reparação do mundo, que consiste em reunir essas centelhas espalhadas e reconstruir os vasos de uma forma que eles possam finalmente conter a luz. E a correlação que as fontes fazem é que nós somos os vasos e a informação é a luz. É isso? Precisamente. O vaso pode ser a nossa estrutura cognitiva individual, o nosso cérebro, que tem uma capacidade limitada de processamento, ou pode ser nossa estrutura social, Como assim? a mídia, a academia, os governos, as instituições que foram criadas para organizar a realidade e dar sentido ao mundo. E a luz? A luz é a densidade informacional da nossa era. Uma torrente de dados, opiniões, notícias, imagens, teorias, que chega 24 horas por dia, 7 dias por semana. A luz é simplesmente intensa demais. Tá, me dá um exemplo prático disso. Como seria um vaso moderno se quebrando? Pensa no seu feed de notícias numa rede social. Ele foi projetado para ser um vaso, para te entregar a informação de forma organizada. Teoricamente. Mas hoje, ele está quebrado. A luz, a avalanche de notícias, memes, opiniões, fake news, propaganda, é tão intensa que o vaso não aguenta. O que você recebe são só os cacos, os estilhaços. Um post raivoso aqui, uma teoria da conspiração ali. Exato. Uma foto de gatinha no meio, um anúncio direcionado. Não existe mais um todo coerente. O que as fontes chamam de estilhaçamento da realidade atual é isso. A polarização, a fragmentação. A crise de sentido seriam a consequência física direta da incapacidade dos nossos vasos de processar a luz da supernova informacional. Nós somos os vasos que se quebrando. Ok, então temos a informação se acumulando como uma estrela, temos o calor do sistema sendo liberado como caos social,
E temos nossos vasos cognitivos e sociais se estilhaçando. O que acontece um instante antes disso tudo? Qual é o estado do sistema logo antes do colapso? As fontes usam uns termos bem pesados, como Saturação quântica. exato. Saturação quântica é uma forma de descrever um sistema onde o sinal se perde completamente em meio ao ruído. A informação se torna tão excessiva, tão contraditória, que ela para de informar e passa a confundir. Vira só barulho. É um estado de corrupção de informação total. Em bom português, isso quer dizer o quê? Que tem tanto barulho que a gente não consegue mais ouvir a música. Exatamente. É como tentar ouvir uma única conversa num estádio de futebol lotado, com todas as torcidas cantando ao mesmo tempo. A informação, as vozes, tá toda lá, mas é impossível extrair qualquer sentido. E o resultado disso? O resultado é o que as fontes chamam de dispersão ontológica e entropia psíquica. Ok, mais 2 termos que a gente precisa traduzir. Dispersão ontológica, isso tem a ver com o que é real. Tem tudo a ver. Significa que não existe mais um consenso mínimo sobre a natureza da realidade. Cada bolha, cada tribo passa a viver na sua própria ontologia, Com seus próprios fatos. com seus próprios fatos, seus próprios especialistas, sua própria versão da verdade. A realidade se dispersa, e a entropia psíquica é a versão individual disso. Ansiedade. Ansiedade, a confusão, a paralisia mental que a gente sente ao tentar navegar nesse ambiente informacional caótico. A mente simplesmente não consegue mais montar um quebra-cabeça cujas peças não se encaixam e mudam de forma o tempo todo. E essa perda de coerência, esse ruído insuportável, é o que justificaria, segundo essa teoria, a necessidade de um reset, de uma descontinuidade. Sim, e aqui eles resgatam um conceito daquela metáfora da cabala, o tikkun, A reparação. que significa reparação ou restauração. Diante de um sistema tão saturado e fragmentado, o reset, ou colapso, não seria um acidente. Seria uma exigência física do próprio sistema. Uma autocorreção? Uma espécie de mecanismo de autocorreção forçado para tentar restabelecer um padrão coerente a partir do caos. É a tentativa do sistema de recolher as centelhas perdidas no ruído e começar de novo. Então esse reset, esse tikkun, soa assustador, mas pela lógica dessa teoria, não seria o fim do mundo. É isso que eles chamam de tecnossíntese. Exato. A perspectiva aqui é que o colapso não é o fim da história. É uma condição necessária. É uma condição necessária para uma reorganização em um novo patamar de complexidade. É um processo de tecnossíntese. A multiplicidade caótica gerada pela quebra dos vasos precisa ser reorganizada em uma nova unidade, uma nova coerência. Então a civilização não aguenta a própria complexidade? Ela não aguenta mais a complexidade que ela mesma criou. Então ela precisa colapsar para se reintegrar de uma forma talvez mais simples e robusta ou mais complexa e integrada. É um salto evolutivo forçado pela saturação de dados. E as fontes fazem uma distinção muito clara aqui, né? Elas separam esse evento, que é macro, que afeta a civilização inteira, de outros processos, Sim, dos processos de reciclagem individual. que são discutidos em outro contexto. Essa distinção é crucial. O que a gente está discutindo aqui é o colapso do sistema operacional da civilização como um todo. Não é sobre trajetórias individuais. É o coletivo. A supernova informacional força uma evolução coletiva. O sistema colapsa porque sua complexidade se tornou energeticamente insustentável. A reintegração busca uma nova forma de coerência, uma nova singularidade a partir da multiplicidade caótica. É tipo um computador que trava. Exatamente. Um computador que trava por ter programas demais abertos. Às vezes, a única solução é apertar o botão de reset e começar com um sistema limpo. Uau! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A gente partiu de uma ideia que parece maluca, a de que a informação é física, tem massa. E pode se acumular até o ponto de colapsar, como uma estrela. Vimos que a tentativa de aliviar essa pressão apagando informação gera calor e caos, o que poderia explicar essa sensação de desordem e amnésia coletiva que a gente vive hoje.
É a termodinâmica se manifestando como política e cultura, pura e simplesmente. Usamos a metáfora da quebra dos vasos para entender como nossas mentes e nossas instituições estão se estilhaçando por não conseguirem conter a intensidade da luz informacional. E que isso não é uma falha moral, mas um fenômeno físico. E por fim vimos que esse colapso não seria necessariamente o fim, mas um reset forçado, uma tecnossíntese para criar uma nova ordem a partir do caos. Exato. E o ponto central é esse. A sensação de estar perdido no mar de fake news, opiniões conflitantes, narrativas quebradas, Que todo mundo sente. deixa de ser só um problema psicológico ou sociológico. Passa a ser o reflexo na nossa consciência de um processo físico real que está acontecendo em escala civilizacional. A gente estaria vivendo em tempo real dentro da explosão dessa supernova. É impressionante como essa teoria conecta algo tão abstrato como a física da informação com a experiência tão concreta e muitas vezes angustiante de abrir o celular pela manhã. Para encerrar, as fontes nos deixam com uma pergunta, uma provocação. Uma reflexão, né? Sim. Se o colapso de uma civilização pode ser um evento ontológico, regido pelas leis da física, que tipo de vaso individual a gente precisa construir para conseguir processar a intensidade dessa luz informacional toda sem se estilhaçar junto com o resto?